Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu procuro sempre dizer para vocês, hoje é domingo, é um dia do Senhor, é um dia muito especial para nós e precisa se tornar muito especial. Hoje Jesus ressuscitou, estamos relembrando e vivendo a ressurreição dele. E nós católicos, nós damos um tom novo ao dia de hoje. Interessante, né? Que eu sempre falo que, às vezes, quando eu converso com as pessoas, eu faço os atendimentos, já no dia anterior, Deus já começa a dizer o que vai acontecer na missa de hoje. E ontem eu estava atendendo uma pessoa, ela é até da comunidade, e ela dizia para mim justamente isso, dessa delicadeza de Deus, nos pequenos detalhes. Aí ela dizia bem assim: domingo é um dia diferente, olhando humanamente, né? Em casa, a mãe, ela faz um prato diferente. Até quem não costuma ter sobremesa durante a semana, no domingo coloca uma sobremesa. E ela, como mulher, né, falando assim das riquezas de detalhes femininas que nós homens muitas vezes não nos deparamos com essas coisas. Ela dizia assim: é um dia de se colocar uma flor ali na mesa. É o dia em que a mulher ela se veste diferente. Aí ela dizia: um dia de se colocar um vestido, porque a gente fica a semana toda usando calça, aí coloca um vestido, ou se não uma saia. Falando dessas coisas assim, que eu fiquei ouvindo e eu disse: realmente é assim.
O domingo é diferente de qualquer outro dia, principalmente para nós. Jesus aqui no Evangelho ele está falando, que ele vai derrubar o templo e ao terceiro dia ele vai reerguer o templo. Ele já começa a falar da sua paixão, ele começa a falar da sua morte, ele começa a falar da ressurreição. Os fariseus não estavam entendendo o que ele queria dizer, muito menos os apóstolos. Aí no dia da ressurreição, no dia que Jesus ressuscitou, aí a ficha caiu dos apóstolos. E eles entenderam que Jesus não estava falando daquele templo material, que levou 46 anos para ser construído, mas ele estava falando do templo dele, E tudo isso acontece na Páscoa. Eles estavam comemorando a Páscoa. E nesse período da Páscoa, aonde Jesus ia fazer a passagem dele para acontecer a nossa passagem, que é o domingo, que isso aconteceu no domingo, ao terceiro dia, foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Esse dia passou a ser um dia importante. Aí agora há uma substituição. Já não se fala mais do sábado para os cristãos. Se fala agora do domingo, O dia do Senhor para nós, o dia do descanso. E aí nós vamos observando, que na própria liturgia as coisas elas mudam também. Olha o altar como é que está, 6 velas colocadas. Durante a semana é uma. Um detalhezinho, Uma mudança. Não sei se vocês percebem. Sempre no domingo eu procuro colocar a minha alva que eu tenho. A túnica, ela é diferente. Eu procuro ver ali a melhor que tem para usar. Não que eu esteja desclassificando a missa semanal, mas é para entender que hoje é diferente. Tem um toque diferente. Esse toque diferente, ele precisa ficar muito claro dentro de nós. Na liturgia, não são feitas 2 leituras, são feitas 3 leituras junto com o Salmo. Uma do Antigo Testamento, outra do Novo Testamento, com o Evangelho e mais o Salmo. Essa riqueza de detalhes, a diferença, Eu procuro diferenciar a forma de rezar. Por exemplo, as orações eu procuro cantar. A elevação eu canto. Dependendo, às vezes, o evangelho, se é grande ou pequeno, aí eu costumo cantar o evangelho também. Eu só não peço para o pessoal vir cantar, porque eu não quero colocar um fardo na comunidade, porque dia de domingo, 6 horas da manhã, ficar atrás de músico aí, para ficar cantando, e às vezes vem um dia, mas não vai vir todo o tempo, que não vai perseverar mesmo, porque ninguém quer acordar cedo. Então eu tiro o fardo, aí não tem música, mas era um dia que poderia a missa ser cantada, porque é um dia diferente, e precisa ser diferente para nós. É o dia em que nós saímos de casa dizendo, hoje Deus vai nos falar. Deus nos fala através aqui, da leitura, Ele fala através da sua palavra. Às vezes o pessoal fica dizendo, mas o que é que Deus quer de mim? Olha, Ele quer que você seja santo. Ele quer que você seja santa. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de mim. Às vezes a gente fica procurando muitas coisas, Aí você vê na primeira leitura, que é tirada do Êxodo, Aqui tem um detalhe muito importante. Às vezes, quando nós lemos o livro do Êxodo, a gente fica muito ali, A história em si de Moisés que é tirado da água, a passagem pela água,
aquela noite em que eles tiveram que comer um cordeiro, tinha que comer rapidinho, porque era o dia da passagem, e a gente fica muito assim. Aí quando Deus começa a falar o mais importante, aí as pessoas ficam assim, já não acham que é muito bom, né? Quando ele começa a falar das vestes do sacerdote. Porque quando Deus ele fala para Moisés que é para eles tirar ali da escravidão do faraó, ele diz o seguinte: eu quero que vocês vão para o deserto, para que lá vocês prestem o culto. Essa é a importância que Deus está falando. É para que eles possam prestar um culto ao Deus verdadeiro. Porque até então, os cultos que eram prestados eram o faraó. E havia, assim, uma certa mistura do povo hebreu, do povo judeu, e havia um sincretismo, melhor dizendo, com aquilo que o faraó fazia com o que os judeus professavam. Tanto que quando eles entram no deserto, eles levam 40 anos lá, que é mais ou menos uma geração, para que eles pudessem entrar na terra prometida, porque a cabeça deles, os pensamentos deles estavam muito misturados. Então Deus faz com que eles fiquem no deserto ali durante 40 anos, para que aquele povo que saiu, que estava trazendo muita coisa ainda da religiosidade dos egípcios, eles pudessem morrer para entrar um povo totalmente novo na terra prometida, porque Deus queria um povo novo. É por isso que aqui, olha, ele começa a ditar as normas agora. Imaginemos, eles passaram pelas águas, né? O mar se abriu, eles passaram, o faraó morreu junto com seus soldados, eles entram no deserto, aí agora Deus começa a dizer: olha, eu quero que vocês vivam de agora em diante dessa forma, vocês não terão outros deuses além de mim. Aí começa a falar sobre os 10 mandamentos. Lembra-te de santificar o sábado, porque lembre-se que eu criei o mundo e no 7º dia eu descansei. Olha, eu não quero vocês pronunciando o nome do Senhor teu Deus assim de qualquer jeito. Eu quero que vocês, a partir de então, vocês passem a honrar seu pai e sua mãe. Então, olha a riqueza do detalhe, da diferenciação que o judeu deve ter agora em relação aos povos pagãos. Aí, a partir desse capítulo também, ele começa a mostrar o culto. Como é que deve ser? O sacerdote deve se vestir dessa forma. Aí vai dizendo: deve ser feito a roupa desse jeito para o sacerdote. O altar deve ser dessa forma. E aí ele vai dizendo: é preciso colocar o pão da proposição, que é aquele pão do deserto que eles acabaram tendo fome. Aí Deus mandou o maná do céu, então vai ter esse pão lá. Tudo já lembrando o que iria acontecer lá na frente. Depois Jesus fala: eu sou o pão da vida. Lá no templo deveria ter, né, ou no tabernáculo, deveria ter uma luz que não deveria se apagar nunca. Ela tinha que ser mantida sempre acesa, aquela lâmpada. Aí, que a menorá, né, aquele candelabro de 7 pontas. Aí agora, Jesus, quando está lá no templo, ele diz: eu sou a luz. Essa luz que vocês estão tendo aí, que tem que clarear tudo, eu sou essa luz. Essa diferença, para que o culto seja prestado ao Deus verdadeiro. Estamos nesse tempo de quaresma.
E nós precisamos rever também a nossa vida de cristão. Será que eu estou vivendo como um cristão de verdade? O que é o domingo para mim? Nós da comunidade precisamos tomar muito cuidado. Porque como nós temos, eu já falei isso aqui várias vezes, é bom sempre repetir. E como nós temos a regra de vida que nós devemos participar da missa todos os dias, aí o domingo acaba se tornando como aquela missa da segunda-feira. E não é. Me desculpe eu dizer assim, entre aspas, a missa semanal não tem grande importância, entre aspas, para entender, não estou dizendo que não tem, mas ela não supera a missa dominical. O Senhor ressuscitou nesse dia. Nós estamos nesse tempo de quaresma, onde nós somos convidados a jejuar e fazer as nossas penitências. No sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, nós podemos jejuar. No domingo, não. No domingo não se jejua, porque o domingo é o dia do Senhor. E nós sabemos que a igreja, ela prevê o jejum como? Comer uma das refeições normalmente e diminuir uma das outras, as outras duas. Esse é o jejum. Aqui na sexta-feira. Por que na sexta-feira? Porque a sexta-feira nós somos imbuídos da paixão do Senhor, da morte do Senhor. Ele morreu nesse dia. Então não é dia de alegria. Não é dia de nós buscarmos prazeres. Então nós diminuímos. Aí você percebe, né? Que quando a gente come menos, veja como é que a nossa alma fica, né? Ela fica mais sensibilizada, a gente fica meio para baixo. Isso aqui eu já falei esses dias. Então, no domingo, isso não pode ser feito, porque além de estarmos na quaresma, mas o domingo é o dia do Senhor. Nós não podemos ser revestidos dessa tristeza. Agora, a penitência não. A penitência que você está fazendo, você vai fazer todos os dias até no domingo. E até na Páscoa, se for preciso. Porque nós precisamos entender que a penitência que você está fazendo é uma correção de algum vício, de algum pecado. Então, se eu sou, vamos dar um exemplo, se eu sou viciado na internet, e eu percebo isso, e eu estou fazendo agora uma correção. A internet, ela precisa, não é ela que tem que mandar em mim, não é o joguinho que tem que mandar em mim, de aquele vício de toda hora estar jogando. Não, está um desequilíbrio dentro de mim. Não, eu vou equilibrar. Eu vou jogar quando eu quiser, não na hora que a vontade manda. Aí a vontade está dizendo, agora eu fico o dia todo, só vai no banheiro e come e depois volta. Vício, fica viciado. Então isso eu faço a penitência de equilibrar, porque isso se tornou um pecado na minha vida. Agora imagina, né? Aí eu estou na quaresma, eu estou fazendo a correção de um vício, que é um pecado que eu estou cometendo. Aí chega no domingo, eu disse, no domingo eu posso jogar o dia todo. Então domingo você pode pecar o dia todo. É pecado para você. Por isso que é penitência. Não sei se vocês estão compreendendo, está dando para entender a diferença? A diferença? Então, a penitência é a correção de algum pecado que eu tenho. Os meus sentidos podem estar desequilibrados. O sentido da audição, eu estou usando para ouvir coisas que não me ajudam na santidade. Então, eu estou fazendo a partir da quaresma. A quaresma é o pontapé inicial
para que aquelas coisas que eu ouço que não me ajudam e só me levam ao pecado, eu possa agora não fazer mais. Não é somente na quaresma eu deixo de ouvir aquelas coisas que fazem mal para minha alma e que me leva a pecar, e quando acaba a quaresma eu volto a fazer de novo. Não. Quando acabar a quaresma, a penitência ela continua, porque aquilo ali está me fazendo pecar. É pecado. Então eu tenho que tirar da minha vida. Os meus olhos, eu tenho usado os meus olhos de forma errada. Eu fico vendo coisas erradas que não me convém e que me leva a pecar. Então vou fazer a penitência agora de desviar meus olhos de tudo aquilo que me leva ao pecado. Então a quaresma, eu vou dar esse pontapé inicial. Dou o chute e agora eu vou, e vou lutar, e vou usar os meus olhos não mais para o pecado. Jesus nos diz que se seus olhos pecam, te leva a pecar, corta, ou tira, né? Claro, o tirar aqui não é arrancar, é tirar no sentido assim, eu vou desviar o meu olhar dessa situação que me leva ao pecado. A mesma coisa na comida, o guloso. Então, eu vou, nesse tempo da quaresma, vou dar o pontapé inicial. Eu não vou ficar comendo tudo que eu quero e ser dominado pela comida. Então, agora, eu vou me abster de determinadas coisas que estão me levando a pecar. A palavra, a minha boca, né? Essa é uma penitência que eu preciso, de urgência. Eu preciso me cuidar naquilo que eu falo. Porque às vezes eu falo demais. São Vicente Ferrer, ele ensina o seguinte, já falei aqui, vou repetir. Ele diz assim, olha, a penitência do silêncio se faz dessa forma. Fale o que é necessário. O que é falar o necessário? Bem, se alguém te pergunta alguma coisa, você responde. Se não pergunta, você não fala. Você sabe aquela necessidade de ter que estar falando toda hora? E às vezes a pessoa fala só de si, eu, tudo, que os outros ficam até intimidados. Aí ele diz assim, falar o necessário assim. E aí eu vou silenciando o meu coração. Está vendo a penitência também do falar? Resumindo, as penitências se faz no domingo. O que não se faz no domingo é jejuar. Porque é dia do Senhor. Então, se hoje é dia do Senhor, eu preciso preparar a minha vida, todo o meu ser precisa estar voltado para Ele. Então, aqui Deus está dizendo, santifica o sábado, para nós, santifica o domingo. Como é que nós vamos santificar o domingo? Participando da missa. E o participar da missa inclui tudo. Não é estar de corpo só, é corpo e alma, é atento, tá certo? Que às vezes nós sacerdotes como eu, né, fala demais, aí de repente a gente começa a se distrair, olha para o relógio, aí a gente começa a ficar pensando em outras coisas, né? Então participar é o quê? Coloca a tua mente, o teu coração, o teu pensamento, fica atento a tudo que está acontecendo durante a missa. Os gestos do sacerdote, vou falar de forma diferente. Quando você está assistindo um filme, não é assim que você fica atento? E se você tem como voltar, quando você se perde alguma coisa, aí volta, porque às vezes foi uma palavra ali, né, que foi dita, você não entendeu, volta aí, volta, tá vendo? Aquela atenção que é dada, aí às vezes você está falando, né, aí o outro faz assim, olha, cara,
Se você não quer assistir o filme, então saia daqui, mas deixa eu assistir, porque a pessoa não quer perder nenhum detalhe. É a mesma coisa. Se os nossos sentidos, ele tem essa sensibilidade para as coisas do mundo, e nessas coisas do mundo, nós temos essa atenção toda, que dirá da missa? Às vezes vem as pessoas e falam assim: ah, padre, eu me distraio muito, não sei o quê. Eu digo assim: olha, será que não é o lugar onde você senta? Senta no primeiro banco. No primeiro banco você só vai ver o sacerdote. Porque às vezes quem senta no meio, aí tem aqueles, né? Um fala na frente, o sacerdote está cá, ele não está ouvindo a pessoa falar. Às vezes tem gente que sabe disfarçar muito bem e conversar durante a missa. Aí uma pessoa levanta, outra vai para lá, outra vem para cá. Então você que tem a dificuldade de concentração, senta no primeiro banco. E ali aquele esforço, quando você foi lá no mundo de Nárnia, e a missa está acontecendo aqui, aí você percebeu que você foi em Nárnia, volta de novo para a realidade. Você está na missa, volta essa atenção que precisa ser dada, porque hoje é um dia especial, é o dia que Deus fala. Nós precisamos estar todos voltados para Deus, que está nos falando, porque durante a semana nós não temos tempo, nós temos muito trabalho, tem muita coisa, não é assim? Trabalhei demais, não sei o quê, é aquela coisa toda. Então tá bom, hoje é o dia de parar. Até isso se torna uma penitência, tá vendo? Sentar nesse banco e ficar ouvindo um monte de coisa na cabeça, e ter que ir para casa. Eu quero ir para casa, mas para quê? Às vezes não tem nada para fazer em casa, mas é que parar para rezar não é fácil. Rezar é um dom que exige muita concentração. Essa parada num lugar onde tenha muito silêncio, para eu ficar ali pensando, meditando aquela palavra com um monte de coisa na minha cabeça que vem, tá vendo? Por isso que o domingo é um dia de parada para isso, para que eu possa me concentrar melhor. Como eu dizia ontem também para uma pessoa, né? Olha, não é fácil você parar diante do Santíssimo Sacramento. Ainda mais quando o sacrário está fechado e você não vê nem a hóstia consagrada. E você fica ali olhando o tempo todo, né? Não tem nada de movimento. Quanto menos você espera, quando você vê, a cabeça já foi para frente, ou para o lado, porque está ali parado. Essa concentração, fixar-se nesse Deus que está ali. Ele não fala nada, ele não se mexe. Eu até brincava com a pessoa, né? Não seria bom assim, você está diante do Santíssimo, aí Jesus lá: ei, como é que está você? Eu estou bem, Jesus, faz assim comigo. Aí faz, seria ótimo, mas que negócio parado. É um dom. Eu creio que o Senhor está aí, na sua humanidade, na sua divindade, na sua realeza. Eu sei que o Senhor está aí, por isso eu estou aqui, Senhor. Isso é penitência, essa concentração, e adestrar tudo para que possa nos concentrar. Então, que no dia de hoje, nesse dia do Senhor, nos alegremos. Hoje é dia do Senhor, que tudo seja diferente. Somos cristãos, somos católicos, que tudo se torne diferente a partir do sacrifício da missa para o nosso dia a dia. Tudo é diferente, o nosso pensamento se volta para aquele que está dizendo que ao terceiro dia ele ressuscitará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.